uma forma de cultivo da terra responsável por 70%, eu disse 70% da comida que chega à mesa do brasileiro, mas que utiliza apenas 25% das terras voltadas à produção agropecuária e que emprega cerca de 10 milhões de pessoas. Você acha que eu estou falando do agronegócio, da agricultura industrial, empresarial? Se enganou. É da agricultura familiar. Está começando mais uma Opinião Pernambuco, programa da TV Universitária. Eu sou Josimar Paraíba e hoje, para falar da agricultura familiar, tão importante na vida do brasileiro e que sofre com a pandemia da Covid-19, nós vamos conversar com Marcos Rochinski, coordenador geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Brasil. E está lá na cidade de Palmeira, no Paraná. E Carlos Veras, que é deputado federal pelo PT, que nos fala daqui, da cidade de Olinda. Esse trio completa comigo, que estou aqui em Recife também, na minha casa. Tudo como mandam as autoridades sanitárias e nós, da TV Universitária, atendemos a esse apelo da ciência e do bom senso. Senhores, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando de que maneira a agricultura familiar pode ser uma solução para garantir segurança alimentar das populações periféricas, principalmente nesse período de pandemia. Marcos, acho que pode ser por você que a gente pode começar. Tem comida na mesa do brasileiro dos brasileiros que vivem na periferia? Será que tem? E se tem, essa comida vem de onde? É com você. Olá, Josimar, um prazer estar participando juntamente com vocês aí do Opinião Pernambuco. Quero saudar meu companheiro deputado Carlos Veras. Carlos Veras, tivemos o prazer de fazer parte do mesmo mandato da Central Única dos Trabalhadores na direção nacional e hoje está assumindo um papel importante aí como deputado representando a agricultura familiar do estado do Pernambuco. Olha, falar em agricultura familiar é uma coisa bastante interessante que nos emociona, inclusive, né? Eu costumo sempre dizer que o cidadão urbano, trabalhador, enfim, independente da sua atividade, acho que todo ele tem a sua importância. Mas talvez não exista mais nada de tão nobre do que a profissão dos agricultores familiares. Eu sempre digo o seguinte: se imagina teu prato de comida, imagina você tirando 70% do que você normalmente come. E aí você imagina o que seria da sua vida sem a existência dos agricultores familiares. E nós não estamos falando das grandes propriedades, nós estamos falando de agricultura familiar, dos agricultores povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores artesanais, este conjunto de agricultores assentados da reforma agrária, acampados, são essas mãos que são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos que compõem a cesta básica do povo brasileiro. E a gente costuma dizer, Josimar, que não é simplesmente a produção em quantidade, a produção de qualidade. Quando você consome um produto vindo de uma propriedade familiar, ele tem um outro sabor, uma outra perspectiva. É um produto produzido com carinho, é um produto produzido com cuidado com o meio ambiente, é um produto saudável, que efetivamente mata a fome. É diferente do que muitas vezes você compra nos produtos de grandes empresas, transformados, enfim, que simplesmente mata a fome, talvez enche a barriga, esse seja o termo mais correto, mas que não tem os componentes nutricionais do que é um produto colonial, que é um produto produzido pelos nossos agricultores familiares. O cenário de pandemia que a gente vive, interrupção no fornecimento de merendas escolares, suspensão de feiras, a paralisação de feiras livres, o fechamento de ambientes como pizzarias, restaurantes, lanchonetes, que compram diretamente dos pequenos produtores locais. Muitos estão sem ter motivo para colher porque não tem para quem vender. E muitos produtos da agricultura familiar não podem ser estocados, né? Ou seja,
perda de estoque, prejuízo financeiro, incerteza com relação à safra. Deputado Carlos Veras, existe programa de ajuda emergencial para os trabalhadores afetados com a pandemia? Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, lhe cumprimentar, Josimar, cumprimentar o companheiro Marcos. Tivemos a honra de participar juntos da direção da Central Única dos trabalhadores e trabalhadoras. E é importante salientar que é a agricultura familiar que garante a soberania alimentar nesse país. É a agricultura familiar que garante que vá à mesa de 70% da população brasileira os produtos para alimentar as suas famílias. É a agricultura familiar que sustenta, que segura todo esse processo. Por isso que hoje, nessa pandemia, nós temos sentido na pele, próximo dos trabalhadores e trabalhadoras, a dificuldade, o sofrimento que eles têm passado, têm enfrentado. E aqui no Congresso Nacional nós temos trabalhado para tentar amenizar os efeitos da pandemia na vida do trabalhador e da trabalhadora. Como você disse, as feiras estão fechadas, não tem como eles comercializarem os seus produtos. Por isso, o programa do PA, da doação simultânea, que é muito importante. Nós aprovamos algumas medidas nesse sentido. Estamos trabalhando agora em cima do projeto de lei 735 para aprovar um PA para os invisíveis, para aqueles que não têm ainda a cultura de comercializar no PA, que os assentados da reforma agrária, os acampados que não têm ADAP, que têm dificuldade de poder comercializar. Então, a gente está criando um PA para os invisíveis, para que esses possam poder comercializar e poder ter uma doação simultânea, porque as pessoas estão nas periferias das cidades, pequenas, médias e grandes cidades, passando necessidade. E essa doação, ela é muito importante. Você ajuda a manter a produção da agricultura familiar, manter a renda dos agricultores e agricultoras e ainda garante uma alimentação saudável, orgânica, para as famílias mais carentes. Estamos tentando, na Assembleia, vamos aprovar o PA estadual, né? São 5 milhões de reais para compra de alimentos da agricultura familiar, inclusive para doação simultânea. Outra iniciativa importante foi o PENAI, para a compra do mínimo os 30% dos produtos da agricultura familiar, da merenda escolar, para doação para os responsáveis e pais dos alunos. Essa é uma medida importante para continuar comprando esses produtos e podendo doar e garantindo que os alunos possam ter uma alimentação saudável durante esse período de pandemia. O auxílio emergencial em si não resolve e não atende toda a população. Infelizmente, o governo federal tem dificuldade, porque esse auxílio emergencial era para atender a todos os vulneráveis, a todos os necessitados. Nós tivemos um problema, inclusive nós da agricultura familiar, com o auxílio emergencial, porque quem está no CAD único, quem está esse recurso tranquilamente. Quem não, teve que se cadastrar. E o auxílio emergencial, ele é direcionado para o micro e pequeno empreendedor, para o informal e para o autônomo. Então, o agricultor familiar, ao receber esse benefício, ao se cadastrar, ele acabou se desenquadrando como segurado especial. Nós apresentamos, inclusive, um projeto de lei, o 2961, para resolver essa distorção. O relator Zé Silva, do projeto de lei 735, já absorveu esse nosso projeto, já colocou no substitutivo, garantindo em lei que os agricultores familiares que acessaram o auxílio emergencial não se desenquadram como segurado especial. Veja a nossa luta para garantir um direito já existente e, por conta dessa pandemia, muitos trabalhadores tiveram que acessar esse recurso para ter o mínimo para poder se alimentar e sobreviver durante a pandemia. Eu vou continuar nesse tema, assim, tentando dar um cenário, e aí vou passar para o Marcos tentar dar a opinião dele, né? A gente pode pensar tanto do ponto de vista da pandemia como do ponto de vista da distribuição de alimentos no momento. Então, programas como o PA, que o senhor acabou de falar, PAA, de distribuição de alimentos da agricultura familiar, ou mesmo o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, mesmo com escolas fechadas, estão tendo resultado? Então, a pergunta é essa: de que maneira o governo está atuando nesse momento para socorrer o agricultor
será que esses programas estão tendo resultado? Como é que fica a distribuição desse alimento? Marcos. Então, primeiro que os programas eles são insuficientes, mesmo nos melhores momentos, de melhores orçamentos, a gente sempre costuma dizer, Josimar, que o programa de aquisição de alimentos e o PENAI, eles são portas de entrada, são políticas importantes do ponto de vista de garantir a comercialização, mas eles não são, digamos assim, suficientes para dar conta de comercializar tudo aquilo que a agricultura familiar produz. Então, eles são programas importantes, portas de entrada, ajudam, inclusive, no processo organizativo de pequenas associações, pequenas cooperativas, ajudam no processo organizativo para que esses agricultores com mais dificuldade organizativa possam acessar mercados, mas eles são insuficientes do ponto de vista de orçamento e da sua capacidade de atendimento. Eu não estou absolutamente dizendo que eles não devam existir, muito pelo contrário, nós somos defensores de que o programa de alimentação escolar não compre apenas 30%, mas compre 100% da agricultura familiar, né? Somos defensores também, e achamos que foi uma medida extremamente importante, garantir a continuidade da compra da alimentação escolar da agricultura familiar nesse período de pandemia, transformando isso em cestas básicas, enfim. Nem todas as prefeituras, nem todos os municípios estão fazendo isso. Então, cabe à população também fiscalizar, né? Nem todos os lugares estão implementando da forma com que deveria ser implementado. Tem gente deixando de comprar da agricultura familiar e transformando o recurso do programa de alimentação escolar em voucher, enfim, ou em compras de grandes empresas. A segunda questão é sobre o programa de aquisição de alimentos. O governo anunciou, no mês de março, no início da pandemia, 600 milhões para o programa de aquisição de alimentos. Disso, quase nada foi operacionalizado, seja via Conab, seja via prefeituras ou governos estaduais. Então, nós temos uma grande política, é uma política que, se bem trabalhada, ajuda muita gente, mas, infelizmente, nos últimos períodos, os orçamentos que são destinados para essas políticas são muito aquém da necessidade que os agricultores familiares têm. Então, por isso que nós estamos insistindo na votação destas medidas emergenciais, que o deputado Carlos Veras acabou de mencionar, para que também, para além daquilo que já estava previsto no orçamento, se tenham medidas emergenciais, recursos emergenciais que potencializem o programa de aquisição de alimentos, o programa de alimentação escolar, que potencialize também a capacidade produtiva dos agricultores familiares através da adoção de fomento, através de crédito emergencial que possibilita, inclusive, um processo de recuperação da capacidade produtiva dos agricultores. Senhores, talvez seja fácil, ou pelo menos mais acessível, sabermos os números do agronegócio. Mas como é que será que está a agricultura familiar com relação ao endividamento, a essa crise que se vive agora? Eu vou deixar essa questão no ar, ouvir os dois no próximo bloco, porque esse bloco já foi. Então, uma pausa rápida, para o intervalo, a Opinião Pernambuco volta já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Opinião Pernambuco, programa que é exibido também na Rádio Paulo Freire e na Rádio Universitária FM. Eu estou aqui com o deputado Carlos Veras, do PT, e com o Marcos Rochinski, que é coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar no Brasil. Eu tinha deixado uma perguntinha aqui para a gente mastigar ela agora, nesse segundo bloco, que era com relação ao endividamento. Como eu tinha falado, os números do agronegócio talvez sejam mais públicos, mais facilmente dimensionados, falar de grandes empresas. Mas como é que fica a economia
do pequeno produtor rural, né? O nível de endividamento da agricultura familiar, que tipo de fomento a atividade da agricultura familiar recebe? Existe algum crédito com condições especiais para esse momento? O que é que vocês sabem disso? Existem ações específicas para apoio, por exemplo, das mulheres agricultoras? Eu queria ouvir de vocês. Quem quer começar? Deputado? Posso começar. Primeiro, é bom a gente lembrar, José, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o fim do MDA, as políticas para a agricultura familiar foram sendo desmontadas. E programas como o PA, inclusive, existe ainda, e a gente conseguiu, com muita pressão, manter alguns recursos para o PA, mas a operacionalidade dele é muito lenta, porque não há uma intenção do governo em fazer com que esses recursos cheguem de fato até os trabalhadores e trabalhadoras. A gente corre, por um lado, para aprovar esses recursos, mas o governo que opera, que executa, acaba dificultando todo esse processo, por isso que é uma luta para fazer com que chegue até o trabalhador e a trabalhadora. Na linha de crédito, para os trabalhadores, não tem sido diferente. Aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, a principal fonte de financiamento da agricultura familiar é através do Banco do Nordeste. Tem, é claro, com o Banco do Brasil algumas iniciativas, mas é com o Banco do Nordeste, através do Pronaf, né? Os recursos destinados para a agricultura familiar, que são os créditos subsidiados, que têm um rebate importante, que dá a possibilidade do trabalhador investir na sua produção, na compra de pequenos animais. Foi com o Pronaf que acabou, muitas vezes, tirando a lata d'água, o galão das costas do trabalhador, da trabalhadora, porque pôde ter uma junta de garrote, uma junta de boi, para poder carregar essa água, para poder ter água em casa. Agora, no Congresso, no projeto de lei 17735, nós estamos trabalhando em cima dele, nós estamos trabalhando uma linha de crédito para fomento e investimento para os agricultores e agricultoras nesse período de pandemia, que é muito importante essa linha de crédito para eles, independente se eles já têm um empréstimo ou não. E também a prorrogação das parcelas desses trabalhadores que estão com elas se vencendo nesse período, porque não tem condições de eles fazerem esse pagamento, porque não tem feira. Onde é que ele vai vender os seus animais para pagar a sua parcela? Se eles forem vender agora, eles vão entregar a preço de banana. Então, a prorrogação para o final do seu contrato dessas parcelas que estão se vencendo é muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras, tanto também a questão da renegociação das suas dívidas, que nós estamos trabalhando intensamente nesse projeto de lei, como também na questão dos programas, dos arranjos produtivos, na parte hídrica, a construção da cisterna de placa, a barragem subterrânea, para também ter condições de ajudar os trabalhadores nessa produção durante esse período da pandemia. Então, nós estamos trabalhando em cima do projeto de lei, tanto a suspensão das dívidas, como a renegociação das dívidas dos trabalhadores e trabalhadoras, e também de uma linha de crédito na área do fomento e de investimento. E para as mulheres, poder ter, inclusive, um valor diferenciado na aquisição desses recursos. Marcos, como é que você vê, Marcos, essa questão do endividamento? Como é que você vê essa questão? Então, primeiro que, por mais que o Pronaf tenha sido uma política bastante importante para o desenvolvimento do conjunto da agricultura familiar brasileira, ele ainda é um programa bastante seletivo. Ele é bastante seletivo. E eu acho que um dos aspectos que eu gostaria, inclusive, de complementar esses elementos todos que o deputado Carlos Veras está trabalhando, que estão em tramitação na Câmara dos Deputados, é a necessidade da gente garantir as políticas de forma que a gente consiga sair dessa bolha que nós nos encontramos há vários anos do Pronaf. Veja, nós temos aí, no mínimo, 3,5 milhões de famílias de agricultores familiares. O Pronaf, hoje, ele chega a aproximadamente 1,4 milhões de contratos. Ou seja, nós temos aí, no mínimo, 2 milhões de famílias que não acessam a Pronaf.
E o grande número de famílias que não acessam a Pronaf está exatamente na região Nordeste. Então, nós precisamos criar, neste período de pandemia, uma política que atenda aqueles que já acessam Pronaf, que já acessam PAA, enfim, mas, fundamentalmente, nós precisamos criar uma política que consiga trabalhar com esses invisíveis, com esses agricultores que até o presente momento não conseguiram acessar outras políticas, senão Bolsa Família, coisas do CadÚnico e assim por diante. Eles também têm um papel importante produtivo, e nós precisamos incluir essa população nestas políticas. Em relação à questão do endividamento, eu vejo que nós temos trabalhado bastante forte nessa perspectiva de prorrogação das parcelas vencidas e vincendas durante a pandemia, mas acho que também não é suficiente isso. A gente precisa criar uma espécie de uma moratória para que as dívidas voltem a ser renegociadas e pagas a partir do momento que a gente retomar a capacidade produtiva das nossas propriedades. E esse retomar a capacidade produtiva, Josimar, a gente não sabe exatamente quando vai ser, porque nós não sabemos exatamente até quando vai a pandemia, quais serão os impactos deste processo na economia do nosso país, na economia dos nossos municípios, na economia dos nossos estados. Então, a capacidade produtiva e de renda na agricultura familiar não se dá assim, no estalar de dedos. Depende de um processo. Você sabe que produzir, você tem que plantar, você tem que cultivar, você tem que colher e contar com a sorte de ter uma boa safra e ter a comercialização. Então, acho que renegociar as dívidas precisa criar as condições de retomar pagamento de dívidas a partir do momento que a gente tenha condições de retomar a capacidade produtiva. Eu espero que a Câmara dos Deputados vote, se não nessa semana, na próxima semana, em caráter emergencial, este projeto 735, e que destas medidas a gente tenha condição de atender pelo menos uma parte significativa das demandas do conjunto dos agricultores familiares. Os senhores já adiantaram parte dessa próxima questão que eu queria levantar, mas mesmo assim vale, porque eu acho que, olha só, eu vou fazer um retrospecto, né? Em 2017, cerca de 64% dos agricultores que trabalhavam, que forneciam alimentos para o PAA, estavam no cadastro único, que reúne famílias com renda mensal máxima de R$ 2.860 e poucos reais. O CAD único, né? É um sistema de informação sobre famílias em situação de pobreza, usado pelos programas sociais para quantificar. Agora, em abril, o governo federal publicou a medida provisória, se eu não me engano, a medida 957, me corrija, deputado, se estiver enganado, destinando 500 milhões ao programa, ao PAA, que se somam a 186 milhões previamente designados lá no âmbito da lei orçamentária anual para esse ano 2020. Lá vem a pergunta, esse montante, minha gente, dá para fazer o quê? É suficiente para quê? O que é possível fazer com esse dinheiro? Eu pergunto aos dois. Lembro que a gente só deve ter aí uns 3 minutinhos, então eu pediria, dá para ser 1 minutinho cada pergunta para a gente arrematar no final, 1 minuto de cada um. Quem quer começar, deputado Carlos quer começar? Pronto, 1 minuto, vamos lá. Não, que esse recurso é insuficiente, tem que ser no mínimo o dobro. Agora, nós precisamos, nas organizações sociais, nos sindicatos, nos movimentos, também atuar firmemente para fazer com que esse recurso chegue. Porque, além de ser pouco, o governo trabalha para dificultar esse recurso chegar até os trabalhadores e trabalhadoras. Marcos, é com você agora. É nessa linha. Acho que o processo organizativo ele é extremamente importante, associações, cooperativas, sindicatos, fazer pressão no âmbito dos municípios para que os municípios também ajudem a operacionalizar estas políticas. E como eu disse, por mais que a gente dobre o recurso, nós temos que partir do princípio que compras institucionais, seja penais, seja PA, são portas de entrada. Nós temos que organizar os nossos trabalhadores, os nossos agricultores, para que a gente consiga também acessar outros mercados e dar condição de renda para as nossas famílias. Uma questão rápida que me veio à cabeça aqui é a solidariedade, assim, para a gente tentar fechar
falando de coisa boa, pelo menos de ter mais esperança para o futuro. Então, existe iniciativa de solidariedade para fazer com que os alimentos produzidos pela agricultura familiar cheguem às populações mais necessitadas? Quando o governo não está presente, o que é possível fazer? Já existe alguma coisa? Vocês podem me dizer alguma coisa? Sim, no Brasil... aqui em Pernambuco tem a FETAP, o MST e outras organizações, inclusive do campo, a CUT, o campo sindical, se organizaram, inclusive, para doação simultânea dos produtos da agricultura familiar nas periferias dos grandes centros, dos municípios. Então, no estado todo tem feito esse trabalho muito importante. O MST, inclusive, criou aqui, né, em parceria com a universidade, a figura do agente popular em saúde também, para ajudar na orientação, inclusive, da população para se prevenir aí e não se infectar com a Covid-19. Então, tem essa iniciativa aqui das organizações do campo aqui no estado. Marcos, você queria complementar? Brasil todo tem iniciativas, os nossos sindicatos, movimentos sociais, pastorais, muita produção de agricultura familiar, né, chegando aí às periferias, sendo doados, mesmo no âmbito dos pequenos municípios, para populações em vulnerabilidade, para entidades e assim por diante. Acho que a nossa solidariedade é uma solidariedade verdadeira, não é simplesmente transferência de recurso, como a Rede Globo fala em solidariedade, que na verdade acaba sendo, sei lá, um ato de caridade, né? Uma grande empresa multinacional doou R$1 milhão, 5 milhões e tal. Solidariedade verdadeira é o que a gente está fazendo através das nossas organizações. Ok. E com essa mensagem de solidariedade, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo aos senhores pela presença, agradecendo a quem está nos acompanhando. Ficamos por aqui e até um próximo encontro.